Você acessa as redes sociais, deve conhecer já e muito bem algumas ciladas desse universo, né? Aquelas notícias falsas, as famosas fake news, também aquelas vidas perfeitas, né? Na perspectiva da tela do computador ou então na tela do celular também. Mas a gente tem que combinar que o celular, né, a internet de uma maneira geral, também é espaço para muitas mensagens de incentivo, de otimismo. Só que muitas vezes essas mensagens podem acabar tendo o efeito contrário. Por exemplo, sabe aquela pessoa que conseguiu perder muito peso e só compartilha aqueles momentos de vitória? É como se para atingir aquele objetivo só você só precisasse de força de vontade, né? É como se só você não conseguisse. E aí fica uma sensação péssima, né? Mas afinal, até que ponto a força de vontade é capaz de fazer acontecer? Assunto para o nosso Papo de Quinta. E aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Tomé Xavier. Bem-vindo, Tomé. Obrigado. Importantíssimo falar sobre esse assunto, né? Principalmente envolvendo aí redes sociais, esses incentivos, enfim, força de vontade, claro, a gente fala sempre que é super importante. Mas ela, de fato, resolve tudo? Veja só, Bruna, a força de vontade é o primeiro passo. A gente precisa entender dessa seguinte forma. Força de vontade é necessário para que a gente comece a dar o primeiro passo. O que na maioria das vezes acontece é que às vezes nós esmorecemos nesse primeiro passo, na primeira caminhada. A força de vontade é necessária para que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos. No entanto, não é o único fator que vai fazer com que a gente alcance esses objetivos, né? Então, uma série de outras coisas, disciplina, programação, planejamento, vai fazer com que a gente alcance nosso objetivo, né? A força de vontade que nós vemos diariamente nas redes sociais é importante, sim, mas a gente não pode se apegar unicamente a ela, porque o que uma pessoa fala do que aconteceu consigo, não necessariamente vai acontecer comigo. Então a gente precisa estar sempre se policiando com relação a isso. O que as coisas acontecem ao mundo ao redor de nós, é a importância que nós vamos dar àquilo ali. Então é importante que a gente tenha uma certa cautela em observar isso aí. Dificilmente aqui, ó, nas redes sociais, né, por essa telinha, nossos perfis pessoais, a gente não gosta de compartilhar muito que tá triste, ou que tá com muito trabalho, que tá com alguma coisa aí carregada, algo que seja difícil mesmo de levar. Foto é sempre sorrindo, sempre coisa boa, nos stories, inclusive. A gente vê até pontinhos ali em cima, mas não é nem isso aqui da nossa vida sendo compartilhado ali, né? Mas essas pessoas, né, que compartilham somente esses aspectos positivos, tudo que tá dando certo, isso pode gerar um desconforto ou até mesmo deixar outras pessoas frustradas? Poxa, minha vida não é desse jeito, o que é que eu faço, né? Com certeza, Bruna. É importante a gente observar o seguinte ponto. A estratégia de mostrar um pouco mais da nossa vida nos stories, no Instagram, isso é uma estratégia de enfrentamento a um problema nosso. Então, na maioria das vezes, a gente se utiliza dessas ferramentas da rede social para poder burlar ou camuflar algum problema que nós estamos sentindo. E a partir do momento que a gente se utiliza da minha imagem para tentar convencer o outro, esse outro vai ter uma percepção errônea nossa. Então, isso pode atrapalhar muitas vezes, porque eu posso observar a sua vida no Instagram e achar, poxa, a Bruna vive um alto astral, vive viajando, então a vida dela é maravilhosa e a minha é horrível, porque eu só saio de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Então, isso, se a gente ficar preso às redes sociais, facilmente nós vamos esmorecer, nós vamos declinar dentro das nossas perspectivas de mudança, de desenvolvimento pessoal. Entendi. Olha, Tomé, o repórter Simon Cavalcante foi às ruas para descobrir o que as pessoas por aqui pensam sobre esse assunto. Vamos ver. Nas redes sociais, o que não faltam são mensagens de otimismo, de autoajuda, frases que incentivam as pessoas a buscarem seus objetivos e que passam a ideia de que podemos alcançar tudo. Basta querer. Tudo isso parece bacana, mas que ao invés de ajudar, pode prejudicar ao gerar frustrações nas pessoas. Por isso, hoje vamos saber se os paraibanos vêm sendo influenciados por essas mensagens e quais os efeitos que elas vêm provocando no dia a dia. Eu acredito que seja uma faca de dois gumes, né? Às vezes elas ajudam porque elas incentivam a gente a continuar seguindo atrás dos objetivos e às vezes elas nos frustram porque a gente não consegue e de repente a gente vê que aquilo era só utopia, né? Não conseguiu alcançar,
só por querer. Não só basta querer, não. Já tentou? Já, demais. Porque tudo muito caro. Você teve força de vontade, mas não teve condições. Pois é. O pessoal geralmente ele tenta vender aquela coisa de superação, sabe, aquela positividade toda. Só que muitas vezes eles usam isso a favor do benefício deles, como se fosse questão de publicidade, para poder adquirir geralmente verba com o seu produto ou seu serviço que eles estão querendo passar. Conheço algumas pessoas que se focam muito nisso, né, por se envolver muito com a internet, né, e ver muito esse lado, mas felizmente realmente não dá certo. Você é uma pessoa determinada? Sou, determinada eu sou, mas eu tenho um pé no chão também. A gente tem que sonhar, mas com cuidado. 0 a 10, qual é o grau de sua força de vontade? Acho que eu chego no 8,5. E quando você traça metas e não consegue alcançar, como é que você fica? A gente fica triste, né? Dá uma frustraçãozinha, mas a gente tenta novamente, a gente não desiste, né? Muita gente compartilhando aí o que pensa sobre esse assunto. Inclusive, o Ricardo, que apareceu aí na reportagem, falou uma coisa super importante, que muitas pessoas acabam ganhando dinheiro em cima desse sucesso. Não é à toa que a gente vê tantos coaches aí, né, que vendem essa fórmula perfeita das conquistas. E é preciso saber identificar isso, né? Quando de fato a pessoa está impulsionando a fazer o bem ou melhorar, qualquer que seja o aspecto, ou então é somente para ganhar dinheiro, né? Como é que faz para identificar isso? É verdade, Bruna. O processo de coaching é uma estratégia de organização pessoal para que nos leve a um determinado objetivo. Nós temos um sonho, nós temos uma meta e os coaches estão vindo aí justamente para favorecer a gente organizar o nosso planejamento e alcançar aquele objetivo, né? Então, é importante que a gente observe que não apenas esses profissionais, mas comumente pessoas de grande mídia, de grande repercussão, quando publicam ou publicizam alguma informação nas suas redes sociais, ganham seguidores, ganham lá os likes para poder fazer com que incentive outras pessoas. Recentemente a gente teve uma polêmica com relação a um grande mídia social que está tentando promover cuidados com a depressão, né, pelas redes sociais, mensagens de incentivos, colocava outros profissionais para poder favorecer isso. Então, a rede social é importante, tem sua importância, o caráter de incentivo para nos impulsionar a ter uma força de vontade é bacana, no entanto, não é a única coisa que vai nos resolver. É preciso a gente estar atento a essas situações. Se reconhecer, se entender, é um melhor passo, é o melhor caminho para que aí a gente possa estar conseguindo se desenvolver pessoalmente. Entendi. Então, além da força de vontade, tem a questão da decisão. E para que as pessoas que estão em casa, né, que estão acompanhando esse papo aqui da gente, não se frustrem, né? Não achem que só com elas acontece assim ou só elas não conseguem fazer. Quais são os outros passos, né? Você até já comentou alguns, mas além da força de vontade, desta decisão, o que fazer para dar certo? Ou então, se não der certo, lidar bem com isso? Primeiro é acreditar, Bruna. Acreditar em si próprio. É o mais importante. Se você tem um sonho, você tem uma meta, organize-se, seja persistente e acredite que você vai conseguir. Se existem pessoas ou situações que vão deixando, que vão fazendo com que você vá esmorecendo, desmotivando você de alcançar isso aí, se liberte disso, saia disso, porque não são as pessoas que vão te levar a algum lugar, é você mesmo que vai caminhar para algum lugar. Então as pessoas podem sim te apoiar, podem te incentivar, mas ficar preso e dependente a elas não é a melhor saída. Utilize sim das redes sociais como um fato que propulsione algo de bom, mas não como algo que determine a sua vida, né? Então é importante que a gente observe isso, ter cautela, ser paciente, confiante, né? Pensar que a vida do outro não é mais importante que a sua, muito menos que a sua é inferior à do outro. Cada um de nós somos individuais, seres completos e que somos capazes de chegar onde realmente nós quisermos. Perfeito, perfeito, Tomé. Inclusive, falando em redes sociais, a nossa telespectadora Elis Gomes mandou aqui uma mensagem pra gente falando sobre esse assunto no @CorreioTV. Ela disse: Bruna, força de vontade todo santo dia, depende do motivo. Para levantar, para não engordar, para não falar mal dos outros, para não comer muito, para comer bem. O dia é cheio de força de vontade, para o bem ou não. Nós temos medo de falhar, de não sermos originais. Somos exemplos diários de
tudo. Caramba, Elis. Viu só, Tomé? Bacana demais, né? Uma percepção muito inteligente, né? Muito humana também. Exatamente. Diariamente nós passamos por isso. É importante que a gente consiga perceber em pequenos gestos, nas pequenas coisas, os pequenos passos que nós vamos conquistando. Uma força de vontade para melhor se alimentar, força de vontade para praticar uma atividade física, força de vontade para se concentrar nos estudos, para se aperfeiçoar no seu trabalho. Então isso é importante e faz com que a gente chegue a algum lugar. Mas esse algum lugar tem que estar bem definido na nossa cabeça. Perfeito. Porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar nos serve. Então é importante que a gente saiba para onde ir. Tem que dar sentido ao que a gente faz, né? É verdade, Tomé, muito Bruno. obrigada pela participação. Eu E que se você agradeço. fraquejou, seja hoje, seja ontem, faz o seguinte, sobe o próximo degrau. Hoje é outro dia, amanhã vai ser outro dia também. Tenha força de vontade, decida aquilo que você quer, mas tenha um sentido, né? Encontre um sentido naquilo que você está procurando, está buscando. Muito obrigada, viu, Tomé? Muito obrigada. Aprendi muito hoje, muito mesmo.